Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Ascese Catequese. Hoje, quarta aula, na qual hoje nós vamos falar um pouco do Estado laico. É claro que muitos padres já lidaram com isso, muitas pessoas na internet já falaram um pouco disso. E eu não pretendo ficar na mesma base, assim como não fiquei na anterior tratando de algumas coisinhas que o pessoal sempre trata. Porque a gente entra nesse negócio do Estado laico, o pessoal começa assim: ah, mas Estado laico não é Estado ateu. A base, a ideia do Estado laico, ele é um Estado secular. Ele se apresenta como não confessional. Isso numa clave mais moderna. Há alguns locais que possuem o Estado laico. Ele vai na mesma ideia desse não confessional. E aí ele protege as religiões para que elas não sejam desrespeitadas ou maltratadas ou ocorra algum tipo de agressão, né, às religiões, que elas tenham liberdade para se manifestar. Se você procurar na internet, colocar lá o que é Estado laico, vai aparecer isso. Mas, ainda que tenha a não confessional, tem algumas que são confessionais. E mesmo tendo como base, né, como fundamento basilar, a fé em Deus, né, e aí se apresenta no nosso caso, cristão, ele não desrespeita e não passa por cima dos outros. Ele permite, né, e dá liberdade para que, a pessoa não crê. Então, pelo menos que ela possa ter os seus direitos de cidadão garantidos. Ok? É neste sentido o Estado laico. E aí, é claro, nós falamos na aula passada sobre a questão de como se pode ou não pode, né, o debate ser levado pela questão da religião. E nós sabemos que sim. Por quê? Porque ocorre com o cristão uma mudança de vida total. Ele vai parar de viver apenas para este tempo e ele vai começar a trabalhar-se para viver para a eternidade. Como ele recebe uma missão e diz para si mesmo, né, tomado por este amor ao Cristo, por este amor às coisas celestes, por este amor àquilo que é eterno, porque Deus que fez todas as coisas, ele diz: ai de mim se eu não evangelizar. Ele parte em direção ao próximo, que talvez ainda não crê. Então, disto começa uma mudança na sociedade. Disto ele vai acabar alterando o comportamento, né, a forma de pensar, e ele vai negar algumas coisas que os governos dirão. Ele vai negar alguns posicionamentos que grupos diversos dirão aqui na sociedade. Ora, certa vez eu ouvi um padre na TV falando assim: a minha única preocupação é que os católicos sejam bons cidadãos. Se forem bons cidadãos, está tudo bem. Até um certo ponto ele não está errado. Tá certo. Mas existe um limite para isto, que é quando as leis dos homens começam a atrapalhar aquilo que é de Deus. Um grande exemplo é aquele momento de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, que Pedro cura um homem na porta do templo. E aquilo vira uma confusão tremenda. E aí começam a dar a base legal, vou usar os termos atuais, né? Começam a dar a base legal, porque ele está contrariando a lei. Ele olha e fala assim: primeiramente a gente obedece a Deus, depois a gente obedece aos homens, ok? Ou seja, ele deu a devida ordem, dizendo que primeiro vale o poder espiritual e depois o poder temporal.
A gente vai tratar disso mais para frente também. Quando ele dá esta ordem, ele está equilibrando as coisas, né? Novamente ele está dando o senso das proporções, está mostrando a verdadeira hierarquia, mas ao mesmo tempo o que lhe acontece é que ele é preso e apanha, depois ele é solto, e depois até louva a Deus por ter sofrido por causa da palavra. Veja, o que ele fez ali, ele cometeu um crime? Poderíamos dizer que sim. Em que sentido? No sentido da lei, da Constituição que existia em vigor na época. Mas ele não deixou de fazer aquilo que ele tinha de fazer, porque mais do que a Constituição, a lei de Deus é para sempre. Constituição só no Brasil, essa de 88 não é a primeira. Nós já tivemos várias outras. E que vão aí, amanhã resolve, muda, põe, né, faz uma alteração, põe uma, né, uma lei nova, altera aqui, altera ali, muda. Mas a lei de Deus não muda. E quando as leis humanas começam a romper com aquilo que é a lei de Deus, não é que a gente falando assim, a lei do Senhor Deus é perfeita, alegria para a alma, sabedoria dos humildes. Você vê que o negócio já está falando para nós que a lei de Deus é perfeita, né? A palavra do Senhor é fiel, né? E nos chama a uma fidelidade. Então, primeiro nós seguimos esta lei, sim, obedecemos esta lei, ela é fundamental para nós. Veja, eu estou sempre batendo nesse negócio de fundamento, de origem da coisa, né? Ela é o fundamento das nossas ações, ela é o fundamento do nosso comportamento, ela é o fundamento cujo qual nós tomamos as nossas decisões. Quais? Todas as suas decisões, né? É claro que tem gente que se perde no meio desse negócio das decisões, mas aí é um problema da pessoa, né? Porque a gente está na vida, às vezes a gente tem as nossas confusões, nós não estamos perfeitos, o cristão não está perfeito nessa terra não, meu querido, a gente peca, por isso que existe confissão, detalhe, por isso que existe confissão. Esse é o grande ato de misericórdia do Senhor, né? É nos conceder exatamente isso. Aquele que está longe, batizado. Aquele que estava perto, se afastou, confissão. E depois, para não se afastar, permanecer, crescer na graça, crescer na fé, Eucaristia. Por isso que ele se faz presente em toda a Santa Missa, né? Exatamente para que nós não percamos ele de vista. Porque quando você perde ele de vista, você começa a olhar para os outros lados e as outras coisas te parecem muito, parece muito interessante, parece que tem alguma lógica, parece que fez sentido para mim, está fazendo sentido, então eu vou seguir. Aí é um negócio assim de você ficar batendo a cabeça na parede, né? E todo mundo sabe que bater a cabeça na parede não é bom, mas alguém está dizendo que parece que está fazendo sentido para mim. Aí você vai lá e faz o que estão dizendo para você fazer, mas não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus, que Ele não quer que você fique batendo a cabeça na parede, né? E aí é o ponto. E quando chega nesse ponto onde as leis do Estado, que eram apenas para respeitar a todos, consequentemente, se é para respeitar, ela não pode agredir a liberdade de quem vai se manifestar, de quem vai manifestar a sua fé, ou no caso das outras religiões não cristãs, manifestar a sua crença. Tem uma diferença aí, fé é só no cristianismo, tá? Crença é nas outras religiões. Qual é a base que a gente explica isso? A crença é um esforço humano para se chegar a Deus. Então aí ele precisa fazer um grande sacrifício, né, para que ele possa se chegar a Deus, né? Então ele faz uma oferenda, né, e nisto tem um sacrifício
e tem um compromisso que ele está fazendo para que Deus possa ouvir, né? No nosso caso, não é isso. A fé é um Deus de amor que primeiro veio a nós. Não fomos nós que fomos a Ele. Ele se apresenta primeiro. Ele se dá primeiro. Ele dá o exemplo de amor primeiro. Ele veio a nós primeiro. Ele procurou a nós primeiro. Por isso, os dois pais da fé, Abraão, no Antigo Testamento, Deus foi a ele e dali começa o povo de Deus, e o novo povo de Deus que começa a partir de Maria, mãe da fé. Então, esses dois fundamentos aí você precisa entender, porque senão você não vai estar entendendo, né, o que é crença e o que é fé. Então, fé só na igreja, tá bom? Só para você que é cristão, católico, a fé só está aqui, porque você crê no Cristo. Porque antes de você crer, Ele já te amou. Ele veio primeiro a você. Não foi você que foi até Ele, né? Então, Ele amou primeiro. Depois, o homem dá a sua resposta a Deus. Tá bom? Dito isto, quando nós falamos do Estado laico, muita gente tenta atropelar esse conceito do respeito a todas as religiões, dizendo que as religiões estão atrapalhando o desenvolvimento da sociedade. Puxa, por que nós estamos atrapalhando o desenvolvimento da sociedade? Porque existem outras pautas que começam a ser defendidas por grupos diversos, ONGs, ou alguma fundação, ou algum partido político, ou tudo isso, mais algumas outras pessoas, e que vem com uma carapaça, não é que é, mas vem às vezes com a ideia de que é um conceito científico e que precisa ser seguido, porque é a forma como nós estamos entendendo agora, e não viver desta maneira seria um desrespeito, ou não concordar seria um preconceito, e começa um jogo de palavras. E se você não entendeu, nesta parte o que ocorre é uma politização moral. Sim, porque é na moral que começa, né? Na moral, lembrei do Jota Quest agora. É na questão moral que iniciam esses debates. Porque não é que esse pessoal está defendendo a confusão, todo mundo fazer bagunça, né? Tudo atropelado, não. A coisa está conceituada de modo que o que eles apresentam é algo virtuoso, é algo bom, é para a sociedade. Olha, nós estamos pensando no desenvolvimento da sociedade, mas a igreja é o atraso, porque o que nós estamos fazendo aqui, estamos discutindo, né, questões científicas, e aí a gente tem que ficar preso, porque vem essa moral cristã, esse modo, né, desses religiosos aí que ficam atrasando tudo. Então por isso que a gente não se desenvolve. E aí consequentemente às vezes você escuta umas coisas assim, não, porque tem umas pessoas que exageram. Não é isso que você escuta? Mas você vinha concordando, né? Quer dizer, você é católico, mas estava concordando com esse tipo de opinião. E aí estas coisas são politizadas. Diversos hábitos e comportamentos se tornam politizados. Por quê? Porque eles começam a levantar a bandeira para esses comportamentos, para estas ações. Elas ganham um conceito moral. Hoje em dia você vê alguns grupos, né, algumas ONGs, alguns movimentos. Olha, a gente era chamado de moralista, você católico, né? Até se tivesse, porque de vez em quando aparecem uns protestantes aqui. Você, protestante, né, católico também, todo mundo, você já foi chamado de moralista. Ah, vocês são muito moralistas, esses cristãos são muito moralistas. Gente, atualmente esse pessoal é muito mais moralista do que nós.
Porque eles definiram que o que eles defendem é o certo, é o bom e todo mundo tem que seguir. Isso tem que virar lei e mais, tem que criminalizar quem não concorda. Porque quem não concorda é mal, quem não concorda é ruim, quem não concorda não pensa no desenvolvimento, não pensa na inclusão, não pensa na diversidade, né? Então é uma pessoa ruim. É você que ele está falando. Você está achando que ele está falando da pessoa, porque aquele cara lá bateu no outro. Ele não está pensando, ele está pensando em você, que nunca bateu em ninguém, que respeita todo mundo, que dá bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que passa e vê. Mas como você é um cristão e você pensa diferente, ele não quer que você discorde, ele quer que você aceite, nem que para isso ele tenha que te prender. Por amor. Por amor. Por quê? Porque ele pensa o bem, ele quer o bem, mas ele entende que, olha, os religiosos atrapalham a sociedade. Nós estamos num estado laico, mas eles vêm com essa moral aí e a gente é obrigado a ficar seguindo um negócio que a gente nem crê. E aí, católicos, parem de ficar seguindo essas ideias. Por quê? Porque quando eles vão fazendo isso, eles vão politizando os comportamentos. Então, diversos comportamentos vão sendo politizados e vão sendo dominados por estes grupos. E aí estes grupos começam a bater na porta de partido político. Qual que é a próxima ação? O partido político vai criando projeto de lei, porque ele escuta assim: ocorre um desrespeito ao cidadão que quer apenas viver a sua vida. Ele não quer nada demais, ele só quer viver do jeito dele. E aí vem os cristãos e atrapalham, e aí outras pessoas, né, batem nele. Aí eles incluem todo mundo, os cristãos e as pessoas que batem, que são violentas, que são malucas. Aí a gente é culpado, né? Eu sou culpado pela loucura dos outros, não sou, né? Mas eles colocam como se as nossas ideias fossem as inspiradoras da violência dos outros. Presta atenção, porque é isso que fica nas entrelinhas, né? Porque tem pessoas que batem, pessoas que xingam, tem pessoas que humilham. Porque aí vão lá atrás e falam da igreja, da moral cristã, e aí porque é a moral cristã que está fazendo mal para a sociedade, então é a partir dela, um verdadeiro inimigo. E aí a gente acaba sendo perseguido e sendo tratado como se nós fôssemos o cara maluco que bate nos outros, que bate porque pensa diferente, aí vai lá e bate na pessoa. Mas aí você é incluído numa lista de pessoas não desejadas. Por quê? Porque você está atrapalhando a sociedade, está atrapalhando o desenvolvimento. Porque você está apresentando uma moral que já não está de acordo com a nossa sociedade. Afinal de contas, estamos em 2023, pô. Vamos permanecer com este tipo de ideia que ainda a gente tem que ficar preso a um tipo de sociedade na qual, né, temos que seguir um Deus. Isso aí é coisa medieval, cara. Nós não estamos mais sobre essa égide, não estamos mais sobre esses fundamentos, essas ideias já passaram. E aí a gente precisa desenvolver, estamos presos ainda discutindo uma coisa que já era para estar decidida desde 1500 e pouco. E aí estamos aqui ainda. É esse o problema. E aí você é empurrado para fora do debate. Então, quando a gente fez na semana passada, quer dizer, na semana passada não, né, na terça-feira, quando a gente falou, né, se religião deveria ser debatida, é lógico que tem que ser debatido os pontos religiosos, porque eles fazem parte da sociedade. Se não é para debater, os caras jogam para o lado e simplesmente você está fora do debate. Você é colocado para fora. A ideia deles é essa, né? Que toda ideia religiosa seja jogada para fora. E então a fé é uma coisa pessoal que só deve ser vivida privadamente e não tem que ser exposta. E não pode ter manifestação na sociedade
E aí, preste atenção. Preste atenção. É claro, eu sei que tem gente que já sugere de tirar os símbolos religiosos de todos os lugares, que não é para ter religião em escola, que vai falar que não pode ter manifestação externa, mas não é a grande maioria. Tem uma linha que defende, não, eles podem se manifestar, fazer procissão, né? Eles têm que ter o local para eles poderem rezar, eles podem fazer uma missa campal, né? Eles podem ter um evento que aparece na TV, né? Pode vir o Papa aqui. Não é isso que nós queremos proibir, não. Nós não queremos proibir essas coisas. Afinal de contas, olha a jogada, é uma manifestação cultural. Então eles podem se manifestar, assim como nós temos que permitir também as outras religiões, os evangélicos. Aí fala, agora também as religiões afro, e também os espíritas kardecistas, e também os muçulmanos, os judeus. Não, nós não queremos proibir. Eles têm que se manifestar, eles têm os locais. Mas eles não devem, já que tem várias coisas, então eles não devem definir qual é a questão ética da coisa. E aí eles começam a forçar essas leis para nos obrigar não a viver. Eles não vão, eles não estão preocupados se eu e você, não estão preocupados se nós vamos viver de acordo com as loucuras que eles querem impor e trazer aí, fazer o negócio virar lei. Não é isso, né? É claro que se você vacilar, eles tornam lei e criminalizam sua atitude. Se eles acharem que é diferente, aí só depender aí tu vai preso mesmo. E esse risco existe, tá? Mas os caras não jogam pesadão assim. Tem uns que falam, agora, uma boa parte não leva para esse extremo. Aí você pensa, então como não leva para esse extremo? Então, às vezes o veneno fica pior. Porque como essa grande maioria deles, né, de pessoas que querem tirar a religião fora do debate, ninguém pode se manifestar como um cristão e a partir disso votar, a partir desses seus valores cristãos e agir de acordo com isso e também criar leis de acordo com isso, já que eles entendem que não pode, eles vão sorrateiramente alterando as leis, permitindo aquilo que a nossa fé não permite e logo depois vão criminalizando de que você se oponha. Não é preconceito, ele é um cara que está discriminando os outros, né? Não pode, isso é um crime. Então a coisa pode chegar nesses extremos, pode chegar nesse ponto, né? Por quê? Porque sempre tem, né, os lados radicais da coisa e sempre tem um pessoal mais radical que, se você deixar amanhã, né, você vai acabar ficando igual a Nicarágua, né, onde lá o presidente mandou o freire embora, bispo foi preso, padre foi preso, fechou e tomou, né, rádio, TV católica, acabou tudo, né, a igreja praticamente acabou na Nicarágua. Pode acontecer, aconteceu lá, por que não pode acontecer aqui? Poderia acontecer. Aqui o pessoal se manifesta, ainda tem até alguns políticos que são católicos, né, ou são cristãos, não católicos, mas vão lá e defendem, não, a gente precisa ter a liberdade para se manifestar, porque a nossa fé, né, nos leva a uma mudança de atitude, de comportamento e tal, então você não pode proibir as pessoas de falarem ou de discordarem. A pessoa ter a liberdade de fazer algo, ainda que pecaminoso, não é crime, é pecado, mas não é crime? Bom, então é permitir. Então esse é o ponto, a coisa está politizada. Então ela entrou para a discussão. Por quê? Porque foi criado a partir dessas ideias não cristãs, né, até não religiosas, podemos dizer assim, ela está se manifestando como se fosse uma coisa correta, científica, melhor do que todas as outras, né, todas as outras ideias. Né, diferente de uma ética, né, antiga e religiosa, né, então antiga que eu digo vem lá dos gregos, foi pensado e tal, e a igreja pega toda essa ética
e elabora melhor, né? Leva para um novo patamar junto daquilo que são os elementos da fé, não pode ser falado. Aí traz-se um novo tipo de ética, uma nova forma de falar, de se pronunciar, de comportamentos, e vão dizendo, ó, isso aqui é o que a gente entende como ética. A gente não pode ficar discutindo e batendo de frente com isso aqui. Então tem essa discussão, tem essa confusão, tem. Isso aí vai para um nível superior depois, que ela começa sendo discutida, precisamos falar sobre. Aí começam as manifestações, aí começam os encontros, aí daqui a pouco a coisa está politizada, porque também vai sendo levado para os partidos. Os partidos vão criando projetos de lei e vai para um segundo nível, para um nível superior, que é a judicialização de todas as coisas. Quer dizer, agora não basta apenas politizar, quer dizer, vai virar lei, quer dizer, nós vamos discutir isso aqui, quer dizer, tem que chegar nesse ponto. Não, a partir de agora, se eu perceber, mesmo que ainda não tenha o projeto de lei, que você está falando algo que não me agrada, eu processo você para calar sua voz. E isso se tornou, né, era um termo que se usava muito nos anos 80, comecinho de 90, a coqueluche do momento. Tudo o pessoal joga pro alto e manda pro advogado e manda processar e vai com o processo para cima da pessoa, porque essa pessoa tem que ser calada, porque este cristão tá enchendo o saco e vamos cancelá-lo. Então, quer dizer, politizar, os caras dão uma cancelada e aí vai para judicialização, para processar, para desligar canal, para fechar tudo e não permitir que essa pessoa fale, porque não, ele é muito ruim. Ah, Leandro, eu não estou vendo acontecer com cristãos. Bom, não tem acontecido. Tem acontecido por outros motivos, mas aí são no âmbito político, as discussões políticas é o que aconteceu. Né? Há 2 aulas atrás eu falei que algumas pessoas, né, falei que estão sendo fracos porque não tinham entendido o jogo político. Né? É lógico que eu não estou falando de qualquer um, porque às vezes o cara é influenciador, ou pode acontecer comigo de eu falar alguma coisa aqui, alguém vai lá, denuncia, porque não gostou, não sabe nem o que está acontecendo, o YouTube vai lá e me corta. Então, este é um risco. Pode acontecer também. Né? Aconteceu com algumas pessoas, do nada. O cara foi denunciado e o cara não tinha feito nada. Só deu opinião. Deu uma opinião, colocou alguma posição e tal. Não é desses que eu estou falando. Eu estou falando de políticos eleitos e que viram que o outro foi cancelado, desligaram tudo, vai lá e se posiciona do mesmo jeito e fala a mesma coisa. Ah, porque eu tenho que mostrar coragem. Tá. Então vocês precisam ter estratégia. Se dois ou 3 foram aí cancelados, perderam tudo, era motivo de quem está militando, aqueles que militam, aqueles que protestam, parar tudo que está fazendo e protestando por uma outra coisa e essa virar a única causa importante. Entendeu? Parem de discutir aquilo que vocês estão discutindo, peguem essas pessoas que estão sofrendo na mão de algum poder maior, todos se juntam para defender essas pessoas e esta virar a pauta. Mas o pessoal fica fazendo e aí depois fica chorando, então vocês não entenderam ainda o jogo. Para completar a questão do não entendimento do jogo, eu preciso finalizar esta aula com um outro comportamento que nós não podemos ter. E vai ficar nessa aula aqui. Não é para a próxima. Porque na próxima nós vamos falar do 4º mandamento. Mas nessa daqui, para encerrar esta aula, eu preciso finalizar com esse ponto. Existe um comportamento que está muito atual nas pessoas, que de um certo modo é muito bom. As pessoas não estão usando apenas uma fonte de consulta. Isso é maravilhoso. Tem 10 anos que eu não assisto TV. Leandro, você não assiste TV para nada? Eu assisto quando tem jogo. Tá vendo como tem coisa fútil que a gente também faz? Eu assisto jogo de futebol. Então aí eu ligo a TV, que é onde vai passar. Ah, beleza, eu assisto. Mas eu não tenho paciência para programa de TV. Eu acho eles muito chatos. Muito chatos.
E foi por isso, eu não parei de assistir, porque esta emissora, ela é má. Esta emissora, ela é envolvida com um grupo tal e ela está planejando junto com um grupo de pessoas. Nada disso. Eu parei de assistir porque eu acho a programação extremamente chata e não tem coisa que me interessa. E jornal? Então, hoje em dia você não precisa do jornal que passa antes da novela para você se informar, né? Ao contrário, como ali ainda é um papinho resumido, você não precisa daquilo, você consegue ler, interpretar, pensar e não deixar o jornalista pensar por você. Nada contra o jornalista, tá? Mas assim, você consegue ler e conversar com as pessoas. Olha, estou sabendo de tal notícia. Talvez o que você não vai ficar sabendo, que muitas vezes eu não sei. Se a marginal Tietê tá parada, né? Que ocorreu um acidente na rua tal, que houve um assassinato. Essas coisas eu não fico sabendo. Eu fico sabendo quando é uma coisa muito hedionda. Ou quando ocorre uma enchente aí que toma conta da cidade, ou na cidade que eu tô e tal, porque aí chega rapidinho essas informações. Pois é, mas existe um problema com muitas pessoas que felizmente até procuram outras fontes e tudo mais, mas não estão sabendo lidar com tamanho poder. O que é que eu quero falar? Nós precisamos, você meu irmão católico, precisa entender o seguinte: São José Maria Escrivá já nos alertava. Primeiro que ele fala da vida cotidiana. Então ele fala de um comportamento que nós temos que ter no mundo, no dia a dia, no seu trabalho, no estudo, com os amigos, com a família. Ele não está falando para os padres, ele está falando para os leigos. Da santificação no mundo, ou seja, ele está falando que nós temos que santificar, né? Nós vamos ao mundo porque a gente trabalha, porque a gente estuda, porque a gente namora, porque a gente casa, porque a gente encontra os amigos, porque a gente comemora aniversário, várias coisas, né? A gente compra, a gente vende, a gente trabalha, tudo. Vida cotidiana. Então nós vamos santificar isso. Sabendo disso, uma das coisas que ele nos exorta é para que a gente não pareça louco para o mundo. Porque se nós ficarmos parecendo loucos para o mundo, o que é que vai acontecer? Vai acontecer de que o mundo não vai crer, as pessoas não vão crer e vão se afastar. Isto é um toque que eu vou dar para muitos católicos sobre diversos assuntos políticos e às vezes religiosos, onde o cara fica sabendo de uma possibilidade ou de algo que até tem algumas provas. Mas no imaginário popular, preste muita atenção, no imaginário popular há uma normalidade na situação apresentada. Eu vou dar um exemplo prático, que aí aconteceu, acho que com católicos, não católicos e tudo mais. Houve muito questionamento aí nos últimos anos a respeito se as vacinas resolveriam ou não o problema. E aí algumas pessoas bateram o martelo de que não resolveria o problema. E aí ficavam... só que, ok, esse questionamento ele pode acontecer? As pessoas podem discutir isto? Claro que podem. Elas podem discordar? Claro que podem. Só que o problema não é se discorda, concorda e tal. O problema é o caos criado. E que também a gente percebe que o pessoal não sabe jogar o jogo. Veja, quando um político que está vindo com um antivalor, pertenceu a alguma ONG e está vindo com valores não cristãos e que podem realmente prejudicá-lo, quando ele os apresenta com fundamentos, que ele diz que são científicos. Certos ou não, ele os apresenta.
como é que essas pessoas estavam tentando fazer para fazer com que as pessoas não fossem ao posto de saúde. Elas estavam falando que, porque os caras estão querendo poder, porque isso não sei o que, é Jorge Soros e tal. A pessoa, pelo jeito, não conhece a cultura nacional. A nossa cultura brasileira é a cultura do Zé Gotinha. As pessoas, após, teve a guerra da vacina, acho que na década de 20, que os homens não queriam nem que as mulheres levantassem o braço, porque falaram, não, essa pouca vergonha não vai fazer não, minha mulher não vai mostrar o braço para qualquer um, né? Depois disso as pessoas tornaram isso uma coisa comum. Tinha até festa, você ganhava bexiga, você ia lá no dia da vacinação. Então nós temos uma cultura, no Brasil é uma cultura, não são todos os países, grande parte do país não é assim, mas aqui é assim. Então quando as pessoas chegaram falando que não podia, porque era isso, era aquilo, como é que as pessoas foram tratadas? Criou-se até o nome de que as pessoas estavam sendo teóricos da conspiração, negacionista, isso é aquilo e tal. Então, Leandro, mas não, nós temos provas e tal. Então, você tem provas corretas, não paga de louco. Porque eu não estou falando se está certo ou se está errado. Você viu eu falando aqui? Não pode questionar? Claro que pode. Claro que pode questionar. Claro que pode falar, mas eu não sei e tal, fizeram num curto espaço de tempo e nós vamos tomar. Acho que não tem problema nenhum fazer esse tipo de questionamento. O problema é como é que se popularizou a coisa e aparentou para pessoas comuns que não estão pensando em política. Presta atenção, nas pessoas que não estão pensando em política, que são a maioria, que estão vendo um problema real porque o parente dele está doente e ele quer um raio de uma solução para aquilo. É isto. Aí você fala, não sei o que. O cara tá vendo o parente, tá perdendo o parente e você é insensível. Aí você fala, isso não funciona. E ele perdeu um parente por causa disso. Porque não tomou ainda. Aí quando ele toma, e boa parte do Brasil tomou, ele vê os números diminuírem. Mas já havia a imunidade de rebanho. Mas já havia não sei o que. Pode até ser que seja verdade isso que você está falando. Mas você tem como provar? Tenho, Leandro. Tá? Além de ter como provar, para mim, que não sou nada, você consegue fazer esta mensagem ecoar de modo que a imprensa, de modo que as autoridades, de modo que o país consiga entender e isto substitua o imaginário popular? Não, então você precisa calar um pouco a boca, porque você vai pagar de conspiracionista e refazer a forma de atuar. O problema não é se existe ou não existe, se o grupo financeiro que controla o mundo faz isso, faz aquilo. É provável que tenha. Entende? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha alguém controlando A e B. Pode ser que tenham grupos. Não é tão simples assim, tá, gente? Não é tão simples assim. Ainda mais quando eu tô jogando agora para uma política internacional. Não é tão simples assim. Dá para dividir. Algumas teorias falam de 3 grandes poderes. Financeiro, globalista, China, Rússia, Islã, que estariam aí dominando várias áreas, mas assim, não é um negócio organizadinho, bonitinho, fácil, que está resolvido e você vê claramente. Você olha para um país e fala, aqui é esse, aqui é aquele. Às vezes esse pessoal colabora um com o outro. Não é tão simples assim. E eles não têm essa mão tão poderosa que quando faz dá tudo certo. Vocês acham que dá tudo certo? Então o que é que aconteceu nos Estados Unidos? O pessoal fala, não, ali é onde o governo mundial está se constituindo. E por que a Suprema Corte votou
pelo fim daquele acordo Roe versus Wade, que agora podemos dizer que criminalizou o aborto nos Estados Unidos. Então como é que acontece um negócio desse? É porque eles não têm controle de tudo. Então é claro que tem essas coisas, mas quando você chega falando isso para um cara que nunca estudou essas coisas, que não sabe, não sei o que, George Soros, não sei o que, Bilderberg. O cara, quando ouviu que era um empresário, ouviu sobre bolsa de valores, né? Ele tá lá, aí o cara tá agora aprendendo educação financeira, aí você chega para ele e fala, não, George Soros, o cara vai falar, ele é um investidor, não é? Então o Rockefeller foi o cara mais rico do mundo, né? Aí você começa a falar essas coisas, ele vai pensar que você é o quê? Você é louco. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai te dar atenção. Então preste atenção. O problema não é se você tem prova, se você não tem, né? Você precisa saber quando falar. Quando eu vi o pessoal se manifestando contra, e ninguém vai tomar, e vão fazer a guerra, porque tem isso, olha, descobriu-se que o negócio vai matar meio mundo. Falei, bom, passou 2 anos já. Mas eu sei de algumas pessoas que morreram de problema no coração. Tá, qual é a porcentagem? Qual é a porcentagem dessas pessoas? E há alguma evidência, alguma prova que você consegue provar, mostrar para toda a sociedade, modificar o imaginário e fazer com que elas andem de acordo com essa ideia? Não, então você precisa entrar no jogo e dar esta informação de forma que ela chegue para as pessoas de forma científica. Leandro, vai dar muito trabalho isso. Filho, você acha que os maus fizeram como? Sim, como é que eles tomaram o poder? Foi do dia para a noite? Meus amigos, essa coisa foi se constituindo, né? Provavelmente antes da Reforma Protestante o negócio já estava começando a degringolar. Depois da Reforma Protestante, e aí surge esse poder do Estado laico, porque para conter as guerras entre católicos e protestantes, que estavam muito grandes, então a religião não pode dominar. Então temos que ter um poder superior a isso. Olha o poder temporal assumindo, ó a perda da hierarquia, o poder temporal assumindo o lugar do poder espiritual. Aí o negócio vai tomando uma proporção por causa dos absolutistas. Falando, opa, peraí, eu tenho poder temporal e tenho poder religioso também. Oh, que maravilha, tipo um rei Henrique VIII. A coisa vai tomando proporção, bum! Revolução Francesa. Derrubam os poderes superiores. Opa, então qualquer um pode ser poderoso? Revolução Industrial. E aí, outras coisas foram acontecendo na sociedade. Tá vendo? Não é um negócio organizadinho, bonitinho, arrumado, perfeito e tudo mais. Aí estamos chegando aqui. Aí do nada tu quer que as pessoas concordem, né? Então, este comportamento que paga de louco, conspiracionista, você perde a credibilidade. E aí vão dizer o quê? São os cristãos. Eu sei que não dizem que são os cristãos, tá? Mas eu não estou falando para quem é só apoiador, militante de partido político, né? Até porque eles também vivem disso, né? Você quer que eu dê um exemplo de como foi descredibilizado alguns grupos? No período áureo da Lava Jato, haviam alguns partidários malucos, e até hoje tem youtuber, você pode procurar, pode colocar aí, que dizem que o Moro e o Dallagnol e o grupo da Lava Jato agiam orientados e movidos pelo FBI. Como é que as pessoas trataram? Esse pessoal é louco, né? Esse pessoal é maluco, esse pessoal é doente, porque não foi só ele que botou, depois teve outras instâncias que botaram um monte de gente na cadeia.
É ou não é? Então esse pessoal foi tratado como doido. Tanto que muitos pararam de falar essas bobagens. Por quê? Não está pegando bem com a sociedade não acredita nisso. Será que é verdade? Não sei. Os caras trouxeram alguma prova? Evidência? Eu sei que as provas da Lava Jato eram evidentes, os caras mostravam, falavam, mencionavam, isso aí tinha, né? Mas os caras estão soltando todo mundo, então estão dizendo que já não é verdade. E aí, você vai acreditar em quem? E agora não é verdade? Tudo aquilo que a gente viveu na década passada, então era tudo mentira aquilo, tá valendo que é o que vale agora? Mas foram descredibilizados pessoas que ficaram com esse papo maluco de FBI na Lava Jato. Aí não dá, né, velho? Não dá, aí não tem como. Então eu espero que tenha ficado claro. Vocês estão vendo, eu disse que eu não ia poupar palavras para essas aulas. Não vão ser aulas curtas, não vão ser, pode ter 20 minutos. Algumas vai ter aula que talvez tenha 10 minutos. Essa chegou a quase 50. E é o que eu falei porque eu tenho que ir até o fim para questionamentos que o pessoal está tratando, que a gente trata nessas questões, para a gente não ficar na mesmice, para você parar de concordar com aquilo que vai fora da sua fé, e também para você, como diz São João Maria Escrivá, não ser tratado como louco, mas que você seja visto como alguém sério, alguém correto, alguém que vê a maldade humana assim. Eu não estou falando para você concordar com tudo, não. E também não quer tomar, você não toma, o problema é todo teu. E quem tomou também, o problema é todo seu. Cada um escolhe e decide. Eu acho que tem que ter a liberdade para dizer se pode ou não pode, se quer ou não quer. Aí tá vendo que é a minha opinião agora. Mas é não ficar pagando de louco. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido e que agora a gente vai entrar realmente em alguns mandamentos para que você entenda os problemas e as definições que alguns políticos têm dado por aí e está muito perdido essas ideias, tá bom? A todos vocês, que Deus os guarde.